Olá, eu sou Priscila Frais e hoje aqui no canal nós vamos falar do número 10. Esse elemento ele pode ser um pouco polêmico porque ele aborda os 10 mandamentos e ele também vai falar sobre o dízimo. Mas nada nesse canal é baseado em achismo, então as escrituras respondem. Sem dúvida alguma, esse número carrega a marca de Deus. Tem alguns números que são especiais, são eles o 3, o 7, o 10 e o 12. E o número 10, ele expressa toda a grandeza de Deus, todo o seu manifestar, um pouquinho do seu temperamento. Não tem como você estudar o número 10 nas escrituras e não ficar impactada pela grandeza, pela manifestação, pelo poder de Deus expresso através desse elemento. Para se fazer presente a nível pessoal, Deus expressa o número 3 e a gente já falou sobre ele aqui nesse canal. Mas quando ele quer fazer algo grandioso, ele quer realmente impactar e demonstrar o seu poder e assinar embaixo, o número 10 fica estampado. Analise comigo. O povo israelita estava preso no Egito por mais de 400 anos. E através das 10 pragas do Egito, Deus resolve se manifestar e deixar sua assinatura. Isso porque Deus se faz conhecido de forma corporativa. Não apenas para os israelitas, mas também para os egípcios. Para os israelitas ele se apresenta bondoso e já para o povo egípcio eles recebem a carga da ira de Deus. Dessa maneira, através das 10 pragas, Deus se mostra único, poderoso e que todo domínio, toda ordem e todo controle estão baixo as suas mãos. Nesse momento eu paro para te fazer um convite. Venha fazer parte desse canal se inscrevendo, deixando seu like ou seu dislike, acionando o sininho das notificações e tirando suas dúvidas. Tendo em mente, então, que uma das características do número 10 é demonstrar o controle, o domínio de Deus sobre todas as coisas, eu quero que você venha comigo em 2 Reis 28. Quando Isaías entregou esta mensagem a Ezequias, este lhe indagou: qual é o sinal de que Yahvé me curará e que depois de 3 dias conseguirei subir ao templo do Senhor? Ao que prontamente lhe asseverou Isaías: este, pois, será o sinal de Yahvé, de que cumprirá o que prometeu. Queres que assombre-se adiante ou regrida 10 graus na escadaria? Então Ezequias ponderou-lhe: é fácil que a sombra venha se adiantar 10 graus. Não seja assim, pelo contrário, prefiro que a sombra retorne 10 graus de sua posição. Em seguida, o profeta Isaías invocou o nome de Yahvé e clamou ao Senhor, que imediatamente fez a sombra recuar 10 graus, que havia avançado no relógio de sol de Acás. Nessa passagem fica claro no versículo 8, que Deus fala a nível pessoal, usando o número 3, e a nível grandioso, ou seja, para mostrar para outras pessoas, usando o número 10. Outra característica do número 10 é expressar aliança, exclusividade. Isso porque Deus nos deixou os 10 mandamentos. Mas você então pode me dizer: Priscila, nós não estamos mais debaixo dessa aliança. O que eu vou dizer? Que você tem toda a razão. Mas e onde é que estão nas escrituras essa nova aliança? E o que ela nos diz? Vem comigo para Jeremias 31, do 31 ao 33. Dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Pois eles não honraram meu pacto, nem mesmo eu, o marido divino deles, assevera Yahvé. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passado aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha Torá, da lei, na mente deles, e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, dos seus corações. Assim serei de fato Deus deles, e eles serão o meu povo. Sendo assim, a diferença entre a primeira e a segunda aliança que Jesus nos apresenta é que a primeira aliança ela estava escrita em pedras, aonde eles podiam acessar de forma visual. A segunda aliança, ela significa que a Torá, que as leis de Deus são inseridas no nosso coração, e isso só aconteceu a partir de Jesus. Falando de aliança, eu quero que você venha comigo para Gênesis 6:18. Essa passagem vai falar da aliança entre Deus e Noé. Mas estabelecerei minha aliança contigo, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua esposa e a mulher dos teus filhos. Mas daí você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com o número 10? Noé é a 10ª geração desde Adão e Eva. Quero deixar aqui uma curiosidade. Os 10 mandamentos estão falando de comportamentos, das obras das nossas mãos. Não são 10 dedos nas nossas mãos? O que representa o resumo da nossa obra. Aquilo que nós fazemos, a forma como agimos, estão sendo expressas pelos nossos dedos e aquilo que nós fazemos com eles. Ainda falando desse tema dos 10 mandamentos, além da questão da exclusividade e da aliança, isso também nos faz lembrar de obediência, de obedecer ao direcionamento e aquilo que Deus tem nos mostrado.
e que tudo o que nós fazemos atrai sobre nós uma consequência. Essa consequência dos nossos atos é manifestada na nossa vida por Deus através da aprovação ou desaprovação. A aprovação vem o cuidado, a proteção de Deus. Já a desaprovação requer a ira. Você se lembra do caso dos 12 espias que foram analisar a terra de Israel? 10 deles voltam com um repórter negativo e eles recebem a ira de Deus. E a consequência não foi só sobre a vida deles, mas como eles representavam 10 das tribos, todas as demais pessoas sofreram as consequências. Dentro desse tema, Números 14, 22 e 23, vai falar o seguinte: todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz 10 vezes. Não chegarão a ver a terra que prometi com juramento a seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará. Ficou claro para você, então, que através do número 10, Deus demonstra a sua aprovação e a sua desaprovação, que ele separa o ímpio, o santo, do profano? Nessa história, foram 10 desaprovados. Também vemos essa questão de ser aprovado ou desaprovado quando Deus estabelece o dízimo. O dízimo é 10% daquilo que era colheita. Então, esse é um fator de separação entre bênção ou maldição. Se você obedecia e entregava os 10%, você era uma pessoa abençoada. Se não, E aqui é o segundo tema polêmico desse vídeo. E eu não posso deixar de fazer um parênteses aqui sobre esse tema do dízimo. Veja, o dízimo estava atrelado ao templo e ao sacerdócio levítico. Jesus não é levita, ele é da tribo de Judá. E o seu sacerdócio e o seu reinado é da ordem de Melquisedeque. A conclusão eu deixo contigo. Outra característica do número 10 é andar na contramão das coisas de Deus. Você sabia que Sara entregou Agar, sua serva, para Abraão quando eles moravam na terra de Canaã há 10 anos? Outro exemplo de andar na contramão das coisas de Deus está em Apocalipse 13:1. Isso porque o governo do anticristo ele vem de 10 chifres. Então observei que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Temos aqui então o último significado do número 10, que ele fala de todas as nações do mundo, de totalidade. Isso está lá em Zacarias 8:23. Assim, pois, profetiza Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Eis que naqueles dias 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu. E exclamarão, sim, iremos convosco, porque temos ouvido que Elohim, Deus está convosco. Vamos então para o resumo, para a gente fixar os significados do número 10? Então, se você sonhar com o número 10, quais as possibilidades de significado? São elas: controle, domínio de Deus, aliança, parceria e exclusividade, ordem, regulamento, obediência, que traz consequência, do lado positivo, cuidado e aprovação, do lado negativo, a ira de Deus, desaprovação e separação do Pai, distinção entre aprovado e desaprovado, andar na contramão das coisas de Deus, totalidade, todas as nações da terra. Mas se você sonhou? Sonhou com o número 10?